o meu tema hoje, então, quero falar um pouquinho sobre linfangiectasia intestinal e outros diagnósticos de ascite em cães. Então, eu escolhi esse tema porque foi um diagnóstico que eu vi no meu último estágio que eu fiz em janeiro, lá em Florianópolis, que foi um caso bem complicado e eu realmente não conhecia a doença. Então, eu quis trazer um pouco desse conhecimento para vocês e também falar, assim, rapidamente sobre outros diagnósticos de ascite, porque é um sinal clínico bastante comum até na nossa rotina e também bastante preocupante, tá? Então, o que a gente vou conversar hoje com vocês aqui? Vou falar um pouquinho sobre a etiologia e patogenia da linfangiectasia, os principais sinais clínicos que a gente vai encontrar. Aí eu vou passar um negócio bem prático aí para vocês sobre o atendimento de um paciente com ascite. Então a gente vai falar desde a anamnese até o exame físico, dos diagnósticos complementares, os exames, então tudo bem bonitinho. Também o internamento e os procedimentos ambulatoriais que a gente tem que fazer em alguns pacientes que são um pouquinho críticos. Então eu vou ensinar para vocês fazer alguns. Os exames complementares que a gente vai precisar fazer, então o porquê que vai ser feito eles e os resultados possíveis que a gente vai ter de alteração, e depois falar um pouquinho sobre tratamento e prognóstico. O pessoal que está aí nas primeiras fases, não se preocupe. Eu trouxe uma palestra técnica? Trouxe, mas eu vou explicar tudo bem bonitinho para vocês, tá? Fazer uma coisa bem interfaces aqui. Então vamos falar agora. Então, a etiologia. A linfangiectasia, então, é uma doença que ela é uma enfermidade do sistema linfático do animal. Ela é uma enteropatia por uma absorção ou perda de proteína, e ela é a mais comum, que afeta o intestino dos cachorros, né, total ou parcialmente. Ela é caracterizada, então, pelo extravasamento de conteúdos linfáticos do intestino e pela dilatação desses mesmos vasos, né, dos vasos linfáticos. E para explicar um pouquinho sobre o que são esses conteúdos linfáticos, a gente tem proteínas, os quilomicrons, que são gorduras, e linfócitos também. Então, a linfangiectasia ela pode ser tanto primária quanto secundária. A primária, então, ela é congênita. Então, você vai ter animais um pouco mais jovens sendo afetados por ela, lá por 1 ano, 2 anos, e ela acontece mais pela diminuição na quantidade de vasos linfáticos funcionais. Então, lá no desenvolvimento desse animal, quando ele ainda estava lá se desenvolvendo, dentro do intestino dele não tinha tantos, não se formaram tantos vasos linfáticos como na maioria. Então, ele é mais propenso a ter esse tipo de alteração. E a secundária, ela pode ser causada tanto por doenças inflamatórias, de teor intestinal, infiltrativas também no intestino, o aumento da pressão venosa, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente numa foto para vocês, mas isso é aumento da pressão venosa ali na região do quilotórax. Algumas neoplasias, e ela também pode ser de causa idiopática, que é a maioria. A maioria a gente não consegue diagnosticar muito bem qual é a causa. Então, as principais raças afetadas que tem hoje na literatura são os Yorkshires, o Soft-Coated Wheaten Terrier, o Landerhound, ou também, falando sobre, também é chamado de Landerhound holandês, e o Rottweiler. Dentre essas aí, o soft coated aí é digamos assim, a pior, porque ele tem um problema já da raça, que ele tem alguns problemas renais, então daí facilita a aparição da linfangiectasia, mas a gente não vai falar sobre essas especificidades hoje. Então, como é que vai acontecer a patogenia dessa doença? Vou pegar meu mouse que precisa acompanhar. Então a gente vai ter uma causa de base, que a gente não vai saber inicialmente o que é, e nessa causa de base a gente vai ter um aumento da pressão linfática. Então, geralmente, você tem o fluxo dentro dos vasos linfáticos normal, esse fluxo ele está correndo tranquilamente, passando ali seus quilomicrons, e junto das suas gorduras, né? Quem está na físio aí vai ver o HDL, LDL, essas coisas todas, os linfócitos e também proteínas.
E aí vai ter um aumento dessa pressão. Então, digamos assim, que se passava 5 microlitros por segundo nesse vaso, agora vai começar a passar 10 microlitros, 20 microlitros. Então, esse tipo de aumento, ele não é muito esperado pelo corpo e é aí que a gente começa os problemas. A gente vai ter, então, obstrução dos vasos linfáticos, muitas vezes por estase e muitas vezes porque dentro dos vasos linfáticos não é como o sangue, que ele tem a parte ali que é uma parte sólida e uma parte líquida, mas a parte líquida, por muitas vezes, ela acaba sendo até um pouco maior do que a parte sólida. Aqui, nos vasos linfáticos, é um pouco ao contrário, porque como a gente tem molécula de gordura, molécula de proteína e linfócito, a gente tem um líquido extremamente concentrado. Então, se você aumenta muito a concentração e o vaso continua pequeno, não tem como passar. Então, ele acaba obstruindo, tem estase e vai continuando a causar problemas. Então, daí a gente vai ter o aumento da pressão hidrostática dentro desses vasos. Aí o pessoal que está fazendo física sabe bem do que eu estou falando, né? Então, a gente vai ter muito líquido dentro desse vaso, que vai aumentar muito a pressão. E aí, a gente vai ter alteração na forma, na mucosa, na submucosa do intestino. E, posteriormente, a pressão fica muito grande, a linfa começa a não passar, vai começar a extravasar. Então, o líquido que estava dentro desse vaso, ele vai começar a extravasar para fora, principalmente na submucosa e na mucosa do intestino. E, além do extravasamento, a gente vai ter uma dilatação desses vasos. Então, o corpo ele vai fazer a sua fisiologia para tentar resolver esse problema, então o vaso vai ficar maior e vai tentar extravasar um pouco desse líquido justamente para ele não ficar tão pesado. Na maioria dos casos de linfangiectasia, quando a gente está no começo, e por isso que a gente não consegue diagnosticar essa doença tão no começo, acontece muita reabsorção. Então, as proteínas que caem na submucosa ou na mucosa, ou até mesmo no lúmen, elas são reabsorvidas pelo corpo. Então, tudo normal. Até que chega um momento que fica um pouco inviável pro coitado dos vasos e eles rompem. E aí a gente começa o problema, porque daí a gente tem extravasamento de proteína e de linfócitos no lúmen do intestino ou na cavidade. E é aí que a gente começa a apresentar sinal clínico. Então, com o extravasamento dessas proteínas, a gente vai ter diminuição da pressão oncótica. Para quem ainda não estudou, a pressão oncótica, ela leva em consideração as proteínas que estão dentro do sangue, e ela é a pressão que mantém o líquido dentro dos vasos. Então, caindo essa pressão oncótica por causa da perda de proteínas, porque a principal proteína do sangue é a albumina, e a albumina é muito perdida quando a gente tem ruptura dos vasos linfáticos, começa a sair esse líquido que está dentro dos vasos sanguíneos para as cavidades, justamente porque o vaso ele não tem mais a capacidade de segurar esse líquido lá dentro. E é aí que a gente vai ver os sinais clínicos. Então, os principais sinais clínicos que a gente pode encontrar são fezes diarreicas ou semissólidas, depende muito do caso isso. Elas podem ser amareladas ou não, e elas podem ser com ou sem a presença de sangue. Então, ela pode estar configurada de vários jeitos. E pode ter também esteatorreia, que é gordura nas fezes. Então, a gente pode ter várias configurações disso e também, infelizmente, esse tipo de sinal clínico é um sinal clínico bem comum, então ele pode te jogar para vários lugares ao mesmo tempo. Então depois mais pra frente eu vou falar sobre os diagnósticos diferenciais. O vômito também é um sinal clínico que aparece, também bem comum em muitas doenças, então ele não vai te dizer nada. Letargia e anorexia, então o animal vai parar de comer, ele vai ficar um pouquinho mais triste. Emagrecimento, então os casos que são crônicos, que já vão aparecer bem capenga, lá na clínica, eles emagrecem assim, ó, bastante. Porque pensa, o corpo ele não está sendo nutrido direito, ele não tem muitas proteínas para usar, então o animal ele vai acabar usando de suas reservas de músculo, gordura e tudo que ele tem para tentar se manter vivo, e daí ele emagrece bastante. E a gente vai ter bastante ascite, justamente pela essa diminuição da pressão oncótica, o líquido vai começar a sair, e a gente pode ter a ascite, que é o acúmulo de líquido
na cavidade abdominal. A gente pode ter edema nas patas, que também é o acúmulo de líquido nas extremidades, ou no subcutâneo, ou a gente pode ter um caso de anasarca, que daí é um edema generalizado no corpo inteiro. E aí a gente está falando de um caso bem sério. Então, gente, eu trouxe agora um caso clínico para vocês e esse caso clínico eu vou usar para me basear aí para falar um pouco. E ele tem um pouco a ver com o caso que eu acompanhei lá em Florianópolis, então eu vou comentar algumas coisas que eu vi. E se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte aqui que eu vou falar agora de atendimento, já pode ir mandando no chat que eu respondo no final da palestra, tá? Porque eu sei que pode surgir algumas dúvidas agora. Então a gente atendeu aí um cão macho, sem raça definida, 4 anos, grande porte, apresentando ascite. O score corporal dele é 3 de 9, então ele já está com um emagrecimento aí um pouco preocupante, desidratação de 8%, uma desidratação aí que preocupa a gente. O doutor relata que o animal vem apresentando um emagrecimento há 2 meses, então e foi isso, gente. O caso que eu acompanhei era de 2 meses aí. E nos últimos dias parou de comer, está letárgico e apresentou diarreia sanguinolenta e vômito essa manhã. Então, esse é o caso que a gente vai trabalhar agora. Então, como é que vocês vão fazer? Chegou lá, a primeira coisa, gente, mais importante para a gente chegar e que vai ser provavelmente a causa que levou o tutor a levar esse animal para a clínica é a ascite. Então, primeiramente, vocês vão investigar a ascite, fazer perguntas relacionadas a esse sinal clínico. Então, vocês vão perguntar quando que ele percebeu que teve esse aumento de volume no abdômen do animal. Você vai perguntar se ele comeu alguma coisa diferente do que ele é acostumado a comer. E isso a gente pode colocar vários, eu até coloquei ali depois, né? Como plantas, produtos de limpeza, dedetização da residência. Então, tudo isso pode ser um indicativo que pode levar a ascite, porque muitos alimentos eles podem ser tóxicos para os animais, principalmente para o fígado. Então, o fígado estando lesado pode dar ascite também. Plantas tóxicas que são hepatotóxicas podem acontecer isso. Muitos produtos de limpeza e venenos também causam esses problemas hepáticos que levam a ascite. Também a gente pode estar vendo aí se o animal ele usa algum medicamento de forma continuada, então para ver se pode ter a ver com isso. Se ele foi atropelado, ou sei lá, caiu da escada da cama, nesse tempo aí, para ver se também pode ser isso. A vacinação é bastante importante também, tá? Vou falar da vacinação um pouquinho mais para frente, mas aqui a gente está tratando de um animal de 4 anos, mas quando eles são um pouco mais novos, ela é bastante importante também. E a vermifugação, tá? E aqui eu coloquei um lembretezinho para falar para vocês que a gente tem que aprender a diferenciar a ascite da efusão abdominal. E as duas a gente não consegue, batendo o olho, dizer o que, que é. Então, o que, que vai dizer para você o que, que é ascite e o que, que é efusão abdominal? Análise do líquido. Então, você vai retirar um pouco do líquido da cavidade, depois vou ensinar como é que tira também. E aí, pela análise desse líquido, você vai saber dizer. A efusão pleural, ela é um líquido que não vai ter presença de proteínas. A efusão abdominal. E a ascite, ela vai ter um baixo teor de proteínas. Tá? É assim que a gente diferencia as duas. Então, vamos falar um pouquinho desses diagnósticos diferenciais de ascite. Então, a gente pode ter neoplasia na região abdominal, hepatopatias, insuficiência cardíaca congestiva e parasitose. Vou falar um pouquinho sobre elas hoje. Então, as hepatopatias, gente. As hepatopatias podem ser qualquer doença que vai afetar o fígado desse animal, tá? Qualquer doença. Porque... E de diferentes áreas. Então, como eu falei para vocês, medicamentos, plantas, doenças crônicas, vírus. Então, tem muita coisa. E como é que a gente vai saber o que, que ele tem para a gente conseguir diferenciar e colocar o nosso diagnóstico de forma correta? A gente vai ter que pedir um exame de sangue, que é a principal forma da gente conseguir diferenciar isso, e também um exame de ultrassom, para a gente conseguir ver como é que está a integridade desse fígado, para ver se está tudo bem. Para daí a gente conseguir distinguir a possível causa de base. Entenda, gente, a linfangiectasia, para ela ter o diagnóstico, você tem que ter passado por todas essas antes e ver que está tudo bem, para daí você começar a pensar nela. E isso também vou explicar um pouco mais para frente por quê.
A insuficiência cardíaca congestiva, então, ela é um sinal de que o coração não está muito bem, que ele não está funcionando na sua totalidade. Então, isso você vai conseguir perceber algumas vezes pela auscultação. Então, você vai ver que tem algum barulho diferenciado. Depois também vou explicar bem certinho mais para frente. E se você vê que tem realmente essa alteração, é indicado daí fazer um eletro ou um ecocardiograma, justamente porque o eletro ele vai ver como é que está a parte elétrica do coração e o ecocardiograma para ver a morfologia. Se for para escolher um dos dois, escolhe o eco. Se der para fazer os dois, faz os dois. Que daí a gente consegue diferenciar e chegar na causa de base. Parasitose, a mais importante aí que cursa com diminuição de proteínas no sangue é a ancilostomose, né, causada pelos ancilostomos pp, que são várias espécies, mas principalmente aqui a gente pode estar falando do canino. Ele é um parasita de intestino que ele vai, além de consumir produtos da série vermelha, como hemácias e globulinas, ele vai pegar um pouquinho de albumina também. Então ele vai estar diminuindo e numa grande infestação assim, ele pode ser realmente o causador desse problema. Então, por isso que a gente tem que ver se a vermifugação está em dia. E mesmo que ela esteja, gente, se ela não for feita, por exemplo, no mês anterior dessa consulta, é interessante você indicar um vermífugo para esse animal, tá? E neoplasias, pode ser de qualquer caráter e de qualquer lugar ali no abdômen do animal, também a gente vai conseguir, algumas vezes, ver elas pelo ultrassom, algumas vezes também não dá de ver, mas algumas vezes a gente consegue ver. Continuando, então, a anamnese, a gente tem que ver também o histórico de doenças desse paciente, se esse paciente ficou doente nos últimos tempos, se ele tem alguma outra doença, por exemplo, doença renal crônica, ou ele é cardiopata, ou, enfim, muitas outras que podem ter, provavelmente, causado isso, porque a gente precisa chegar na nossa causa de base, certo? Outra coisa também que é importante ver, gente, é o tipo de alimentação que esse animal está consumindo. Então, a ração a gente tem que ver a marca e a quantidade, ou a alimentação natural também, os alimentos e a quantidade que é usada, porque já soube de casos de animais que tiveram ascite e que estavam com proteína baixa por conta da ração. Então, a ração ela não era de boa qualidade, uma ração com baixa proteína ou com uma baixa conversão alimentar. Então é bem complicado, a gente tem que realmente às vezes dar uma pesquisada, às vezes é um pouco mais caro, mas tem que ficar cuidando nisso, porque às vezes o problema tá no que o animal tá comendo. A vacinação, como eu tinha falado para vocês, é para a gente descartar a possível hepatite infecciosa, que é causada pelo adenovírus. Então, ela é uma das doenças que a V10 protege nos animais. Então, geralmente, quando os animais são vacinados, não tem perigo. É uma doença que ela, assim, se vocês encontrarem um caso na vida de vocês, vai ser muito, mas ela pode estar por aí, ela sempre tem que estar no nosso diagnóstico diferencial de doenças hepáticas, quando for o caso, né? E a gente também tem que ver se outros animais da residência, eles têm os mesmos sintomas, porque isso também te direciona, porque às vezes se mais de um animal está tendo esse tipo de problema, é porque às vezes a gente não está tratando de linfangiectasia, então a gente está tratando de outra coisa. Então, por isso que é importante a gente fazer uma investigação geral. Passando então para o exame físico, gente, faz o exame físico geral inteiro, tá? Avalie o nível de consciência desse animal, se ele está alerta, se ele está prostrado. Avalie o pelame dele, se ele está muito arrepiado. Nesse caso, desse animal que a gente botou ali de exemplo, e no caso do animal que eu acompanhei, ele estava assim, com o nível de consciência alterado, estava letárgico, o pelame dele já estava bem arrepiado, bem quebradiço, bem feio. O score corporal também, como botei ele para vocês, um 3 de 9, então o ideal aí seria um 4 ou um 5. Ele assim, ó, tava beirando 2 para falar para vocês. A desidratação normal do animal de desidratação é menor que 5%, então valores, como eu acho que eu coloquei ali, né, valor de hidratação de 6% para cima, a gente já tem que internar esse animal para fazer uma reposição nele, para justamente a gente ter uma melhora depois. As mucosas, então, ver o tempo de preenchimento capilar, ver como é que tá, ver se elas estão hidratadas, também é um sinal para ver se a desidratação ela tá muito
muito acentuado ou não. Frequência cardíaca e respiratória também, sempre temos que fazer. Palpar os linfonodos aqui, ó, submandibular, pré-escapular, poplíteo, ver como é que eles estão. Medir a temperatura retal. E aqui eu coloquei a pressão arterial, por quê, gente? A ascite, como ela é um acúmulo de líquido, vocês imaginam que esse líquido é o líquido que o animal devia estar usando para a vivência dele. Então, quando o animal começa a ficar desidratado, a gente tem uma baixa, né, uma baixa na pressão arterial por falta de hidratação mesmo, e aí o rim desses animais, e até na gente acontece isso, ele vai começar a trabalhar justamente para fazer essa pressão voltar ao normal, e ele vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Só o da Físio 2 aí já está estudando isso, estudem bem, gente, que é importante. O que vai acontecer principalmente nesse sistema? A gente vai ter retenção de sódio pelos rins. Por quê? Porque o sódio, quando ele é retido, ele traz água junto com ele, certo? Então, a gente tem que ver, porque pode ser que esse aumento de sódio seja tão grande a ponto de aumentar a pressão arterial desse animal. Muitos casos não acontecem, muitos casos acontecem, então é algo a ser investigado. Então, coloquei isso ali. E a última temperatura retal, então, para a gente checar como é que tá. Se o animal às vezes tiver uma temperatura maior ou igual a 40%, é um indicativo aí de processo infeccioso, então daí a gente já tem que entrar com um tratamento um pouco diferenciado, tá? No exame físico específico, então, quais as partes mais importantes? Então a gente vai fazer o exame físico do sistema digestório, gente. Tem que fazer o inteiro? Tem. Vamos fazer o exame inteiro, mas eu vou falar para vocês aqui das partes mais importantes que a gente tem que olhar, justamente para descartar possíveis diagnósticos diferenciais. Então a gente vai observar dentição do animal para ver como é que tá, se não tem nenhum dente quebrado, se não tem nenhuma inflamação, nenhum aumento de volume, a língua também desse animal, se está tudo bem, se a língua não está cortada, se não tem um pedaço faltando. Já vi animal perder pedaço da língua por causa de picada de aranha. Então, possíveis cortes, aumentos de volume, corpo estranho, tem que dar uma olhada em tudo ali. Porque ele não tá comendo, mas ele não tá comendo por quê? Ele não tá comendo porque ele tá se sentindo mal ou porque tem alguma coisa na boca dele. Então, por isso que a gente tem que ver. Então, a gente vai palpar o esôfago também aqui do lado esquerdo, né? Palpar o esôfago, ver se não tem nada obstruindo, se não tem nenhum aumento de volume na região, palpar aqui por fora, ver bem tranquilamente. A gente vai tentar palpar os órgãos abdominais, né? Então o líquido provavelmente vai dar uma atrapalhada na gente, mas se a gente conseguir ver, e principalmente checar dor na região. Então, se o animal tiver com uma dor ali abdominal, provavelmente um indicativo de inflamação e também vai interferir no tratamento desse animal. No sistema cardiorrespiratório também, a gente tem que ficar ligado na auscultação dos focos das válvulas, né? Então, mitral, pulmonar, aórtica e tricúspide, justamente para a gente descartar possíveis alterações cardíacas, certo? E, assim, gente, é difícil, não vou mentir para vocês, a gente detectar às vezes algum sopro baixo de nível 1, 2 até o 3, às vezes é meio difícil para quem não tem ouvido muito treinado. Então, se a gente perceber que tem às vezes algum sopro, mesmo que baixo, é interessante mandar esse animal para fazer um ecocardiograma para ver, porque às vezes a gente está vendo aí um caso de insuficiência cardíaca congestiva, principalmente a direita, para chegar a dar ascite, mas a esquerda, quando ela está muito absurda, também pode acontecer, né? A auscultação pulmonar também é bastante interessante da gente fazer com calma em todos os quadrantes. Então, fazer no começo do animal, no meio, no final, embaixo, em cima, justamente para a gente procurar sinais de edema ou de efusão pleural. Então, geralmente, quando a gente vai auscultar o pulmão, para quem ainda não chegou na semiologia, ou para quem está fazendo EAD, né, a, a gente vai ouvir um som límpido do ar passando e entrando. Quando a gente tem
edema ou efusão pleural, que é líquido ali na cavidade, a gente vai ter, às vezes, um som abafado, um som de estridor. Então, a gente vai saber. Aqui é fácil de saber. Botou o esteto ali e ouviu um som esquisito, pode acreditar que tem alguma coisa ali. Aí a gente tem que mandar esse animal para fazer um raio-x para ver o que tem. Mas é sobre isso, a gente tem que ir dando umas investigadas. Certo? Beleza. Aí a gente terminou o nosso atendimento. No caso aí desse animal, vamos ter que internar ele, 8% de desidratação, e vai ter que ficar internado, pede pro tutor assinar ali para deixar o animal, pagar a conta, vamos internar o animal. Primeiro procedimento ambulatorial que a gente vai fazer, gente, é a paracentese ou abdominocentese. Então a gente vai drenar esse líquido do abdômen, tá? Mesmo que o animal não precise ficar internado, gente, façam a drenagem, tá? Mandem ele sequinho para casa, bem tranquilo. Então, o que, que a gente vai fazer? Vou pegar a imagem aqui. Então, a gente primeiro vai deitar o animal em decúbito lateral, não importa muito o decúbito, tá? A gente vai fazer o matrico, vai tirar o pelo da região ali. Se você for fazer um ultrassom depois, já tira todo o pelo, tá? Se não, pode tirar ali só no meio, bem na linha alba. Faz ali limpeza, desinfecção, para não ter nenhum perigo de você estar colocando uma bactéria para dentro do abdômen do animal. Então aqui tem um cachorro, né, virado para cima, aqui uma linha bem representando a linha alba. Então você vai pegar um desses catéteres aqui, que é o catéter rosa, mas caso não tenha, você pode usar os outros. E por que ele é melhor? Ele tem um calibre um pouco maior, então para drenagem ele é bem mais rápido do que os outros. Então coloca, fez tudo bem bonitinho, palpa ali, introduz o catéter e tira o mandril. A hora que você tirou o mandril, primeira coisa que você vai fazer, coletar para a patologia o líquido. Então, começou a sair o líquido, gente, coloca aí 2 ml no tubinho vermelho e no tubinho roxo, justamente para a gente mandar esse líquido para a patologia clínica para a gente fazer a análise. Depois, pode deixar ali solto. Como está aqui na imagem, a imagem ficou um pouco desfocada, mas aqui a gente está vendo um catéter amarelo, pelo que dá de ver aqui, um azul, e aqui é uma agulha que é rosa. Então, assim, gente, dá de usar agulha? Dá. Mas, assim, se tiver o catéter, usa o catéter, tá? Pode deixar pingando assim? Pode também, desde que você consiga limpar depois é tranquilo. Que eu aconselho assim, se tem, né, no local que vocês estão fazendo estágio ou alguma coisa no futuro, tem alguns lugares que já tem aquela mesa que ela é uma... Ai, esqueci o nome, mas ela tem umas aberturas, como se fosse uma grade, lembrei, uma mesa com uma grade, e ela tem uma pia embaixo que já tem, às vezes, o ralo. Então, se tiver esse equipamento na clínica ou no hospital onde vocês estiverem fazendo estágio, é melhor fazer ali. Quando às vezes não tem, muitas vezes o que as pessoas fazem é pegar um equipo que já foi usado, cortar ele e acoplar ali no catéter e colocar ele para baixo por um balde ou no ralo, o que for melhor. E eu já vi fazerem também, para ser uma drenagem mais rápida, pegar o sugador que usam na cirurgia. Então tem uma máquina que vai sugar ali, que ela tem uma mangueirinha, né? E, se for possível, você acopla o final na mangueira no catéter. Você acoplando ali, você liga e ele vai começar a sugar o líquido, realmente. Quando foi feito, no animal que eu acompanhei, foi feito assim. E assim, gente, é bem mais rápido, né? Negócio de, assim, às vezes de menos de 5 minutos você faz. Você fazendo assim, ele vai demorar ali, dependendo de quantos ml tem ele dentro do animal, assim, ó, umas 20, 30 minutos, às vezes vai sair assim uns 2, 3 litros, dependendo do tamanho do animal, uns 300, 500 ml, então tem que ter bastante paciência. E aqui, gente, que eu falei que ia explicar para vocês depois sobre o aumento da pressão venosa, então aqui a gente tem um esquema mostrando os principais linfonodos aí do cão, certo? E aqui a gente tem um pouco desses vasos linfáticos. Então aqui a gente tem a cisterna do quilo,
bem nessa região aqui, que ela é o local onde o sistema linfático ele faz sua drenagem, digamos assim. Então vai tudo para cá e depois vai subir e vai ser distribuído de volta, tá? E aqui a gente tem o ducto torácico, tá? E é o aumento da pressão venosa perto dessa região aqui que vai impedir essa linfa de subir e posteriormente ela pode dilatar, extravasar e dar todo o problema que a gente viu, tá? Mas só para terminar a explicação daquela parte. Beleza. Drenou o animal, tá súcia agora, mandou os, o líquido para patologia, o que você vai fazer agora? Botar o animal na fluida. Então a gente vai corrigir a desidratação desse animal, a gente vai lá, faz a trico, canua a veia cefálica. A veia cefálica é essa aqui, gente, do braço que está aparecendo em azul, por aqui, certo? Canula ela. O catéter aí fica da escolha de cada pessoa, mas nesse caso aqui que a gente está tratando do animal grande, pode ser o rosa. E aí a gente vai ter que avaliar quão desidratado esse animal tá, para ver o que a gente vai usar de fluidoterapia. O que acontece? Como a pressão oncótica desse animal está baixa, ele não está mantendo muito líquido dentro desse vaso, certo? Então, muitas vezes você pode pensar, tá, então eu vou fazer uma fluido, vou botar mais líquido para dentro e esse líquido provavelmente não vai ficar. Pensa que depois que você começar a fazer essa fluido, você vai entrar com o tratamento. Então, o que eu aconselharia é você, às vezes, começar só com um cristalóide, como o Ringer lactato, principal escolha, e ver como é que o animal reage. Se você viu que a CIT voltou, ou que é um caso muito sério de desidratação ali, do 10, 12, a gente pode estar usando um colóide, tá? Mas a gente fica aí do critério de cada um. Hoje tem muitos estudos falando que o colóide ele pode ser prejudicial sim para a saúde do animal, tá? Pode causar problema de coagulação, pode causar problema renal. Então ele tem que ser usado assim com cautela. A gente tem que ver cada paciente mesmo. Então aqui eu coloquei só um exemplo de terapia aí, um hidroxietilamido, que é o colóide, em seguida do Ringer lactato. Eles vão aprender, quem não chegou ainda na sexta fase na terapêutica, que o colóide ele não pode ser dado só ele, gente. Ele é muito bom porque ele tem algumas substâncias dentro dele, algumas moléculas é a palavra, algumas moléculas que eles permitem que a pressão oncótica volte ao normal. Então ele consegue reter o líquido dentro do vaso por mais tempo. Mas ele tem esse tempinho dele. Acabou o tempo, gente. Essa pressão aí que está dentro do líquido vai cair assim, exponencialmente, assim, vai cair bastante. Então, por isso que depois de usar o colóide, a gente tem que usar o cristalóide logo em seguida, para quando acabar o efeito, a gente não ter esse desbalanceamento e daí cagar com tudo que a gente fez até agora, tá? Então, avaliar o que vai usar, mas pode ser usado esses dois tipos de tratamento aí, para fluidoterapia. Aqui, gente, vou estar a colocação de sonda também é em casos específicos. Coloquei agora porque eu decidi colocar os exames mais para o final. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar a sonda em casos dos animais que não estão se alimentando por conta própria, né? Então, quem viu a palestra da Ana 2 semanas atrás, a Ana ensinou a colocar a sonda naso, e hoje é meu dia de ensinar a colocar a sonda esofágica, né? Então, a gente tem que avaliar realmente a necessidade desse animal. Como a Ana explicou algumas semanas atrás, a gente tem que tentar fazer ele se alimentar, tentar, às vezes, usar algum medicamento que faça aumentar o apetite, ver se ele se alimenta. Se ele não se alimentou, você vai avaliar o que é melhor para o animal. Ah, vou colocar uma sonda naso, uma sonda esofágica. Às vezes, é mais interessante num animal de grande porte como esse que eu atendi, a gente colocar uma sonda esofágica, que foi colocado nele, tá? Por causa da quantidade, às vezes, de alimento que esse animal vai estar ingerindo. Mas, o que a gente tem que prestar atenção? Esse animal, ele tem que estar já estável para colocar essa sonda esofágica, porque ele vai precisar ser anestesiado. Tá? Então tem que ser avaliado antes, e daí o protocolo anestésico fica aí a critério do gosto do anestesista, né?
Eu, clínico, não gostaria de me meter na anestesia. Então, como é que a gente vai fazer para colocar a sonda esofágica? A gente vai fazer primeiro a trico desse pescoço do animal. Então, eu trouxe a foto de um gato, porque foi a única que eu achei que estava bonita. Então, a gente vai fazer a trico de todo o pescoço, tá, gente? Não só da parte onde você vai fazer. Fez a trico, o animal tá anestesiado, bota ele no decúbito lateral direito, tá? Então, o lado esquerdo tem que estar para cima, que é onde você vai achar o esôfago. O que você vai fazer? Ensinar para vocês como eu aprendi lá. Eu cheguei a colocar uma também e assim, ó, ela parece fácil, mas é um processo um pouquinho difícil também. Você vai entubar esse animal. Por que, que você vai entubar o animal? Porque tem risco aí dele descompensar? Sempre tem, né? Mas você vai entubar esse animal justamente porque quando você for passar a sonda, você não tem perigo de errar e colocar essa sonda no pulmão, tá? Então, depois que você colocou o traqueotubo, não tem mais como ir para a traqueia e para o pulmão, então você só tem um lugar para ir. Colocou o traqueotubo, você pega um porta-agulha e introduz na boca do animal. Você colocou lá, você coloca ela um pouco para o lado, para a esquerda. E nisso você vai conseguir ver aqui no animal o porta-agulha apontando. Aí o que você vai fazer? Pega o bisturi, pega a lâmina e corta bem ali onde ele está apontando. Vai cortando, muito cuidado, porque ali passa jugular, então tem que ter muito cuidado. Vai cortando devagarinho, devagarinho. Chegou. Ah, cheguei no porta-agulha. Coloca a ponta do porta-agulha para fora, abre ele, e aí você pega a sonda aqui. Antes, a sonda você mede para ver desde aqui até o estômago do animal, porque a sonda esofágica ela vai até ali na região do pilor. Então você mede mais ou menos, se ela ficou muito grande você corta. Beleza. Pegou, abriu, porta-agulha, segurou aqui. Você segurou aqui, você vai puxar o porta-agulha para dentro, junto ali, travado na sonda, e vai puxar ela para fora da boca do animal. Você puxou para fora da boca, gente, você vai introduzir de novo lá dentro, tá? Aí nesse você vai sentir um pouco de pressão, daí você pode empurrar um pouco mais, aí você vai soltar. Isso que você soltou, você empurra o resto da sonda que ficou para fora, né? Aí você fixa, faz o ponto ali como tá aqui, faz uma bailarina bem bonita aqui e fixa aqui bem tranquilamente. Se você quiser colocar um esparadrapo ali para grudar o que ficou para fora, se você quer colocar uma gaze ou uma... Ai, gente, esqueci o nome daquele outro negócio. Mas enfim, se você quiser colocar uma coisa ali na região para ficar protegendo no começo também pode, mas ele pode ir assim. E o bom desse procedimento é que depois se o animal precisar ir para casa e continuar com a sonda porque ele não está comendo, dá para ir para casa. No lugar onde eu fiz estágio, a colocação da sonda, o preço era junto com o raio-x, então depois que colocamos a sonda no animal, ele foi levado lá pro raio-x, batido o raio-x, foi visto, a sonda está no lugar certo? Está. Não está dobrada? Não. Então, beleza. Ali a gente pode alimentar, fazer líquido, dar remédio, então pode colocar tudo, não só ração, tá? Mas é bastante importante a gente manter essa sonda assim fechada, limpa, tá? Então sempre depois de você passar alguma coisa por essa sonda, é interessante você tipo colocar água depois para limpar ela, para ela não ficar suja. Então a gente também uma coisa um pouco mais fácil, mas tem que cuidar aí para ela não ficar podre e daí você tem que tirar ela, tá? Agora, os exames complementares. Então, coleta de sangue. Para que você vai coletar? Então, você vai coletar aí plasma e o soro, né? O plasma aí para fazer o plasma no tubo roxinho e o soro no tubo vermelho. E o que a gente vai pedir? A gente vai pedir pro tubo roxinho para fazer o hemograma e proteína plasmática total, e que a gente vai ter o plasma, então a gente vai ter toda a série vermelha para a gente ver, e mais plaquetas. E da bioquímica sérica, gente, se for possível, pede o exame mais completo possível, né? Ureia, creatinina, pra gente avaliar o rim, ver como é que ele tá. GGT, ALT, FA, pra ver aí função e lesão renal. Bilirrubina também para ver função renal, então tem que ver a total, a direta e indireta. A albumina e globulina, que é o principal aí desse exame, gente.
Não dá de pedir nada quase. O tutor não tem dinheiro, como era o caso que eu acompanhei. O tutor não tinha dinheiro. Você tem que diminuir aí, ver o que você vai pedir. Então, o principal aí para pedir, se o tutor não tem dinheiro, pede albumina e globulina para ver. Geralmente ela vai aparecer bem embaixo. Triglicerídeos e colesterol também é importante pedir para a gente ver como é que tá. E sódio e potássio também, gente. É bastante importante a gente ver como é que tá a relação do sódio e potássio. Então, nos cães, é a relação de 27 moléculas de sódio para 1 molécula de potássio. E muito provavelmente, quando o animal está com ascite, vai estar bem aumentado isso, né? O que eu digo para vocês é que a quantidade de sódio ela tende a diminuir e voltar ao seu normal com o animal hidratado depois tranquilamente, só com a fluidoterapia. Mas é legal dar uma acompanhada para ver se a gente não vai ter outros problemas de hipernatremia ou hipocalemia depois. Então, o que a gente vai ver de alteração nesses exames? A gente vai ter hipoalbuminemia, que é o principal, então a albumina vai estar baixíssima, assim, às vezes para baixo de 1, tá? A hipocolesterolemia, difícil de falar, e ainda faltou um S ali no meio, mas é a diminuição do colesterol aí, os principais alterações que a gente vê no exame de bioquímica. Linfopenia também é uma alteração que pode ou não estar presente, então a diminuição dos linfócitos, justamente porque os vasos linfáticos eles têm essa característica de também carregar um pouco de linfócitos. Em alguns casos, essa linfopenia ela pode também te tirar outros diagnósticos que cursam com aumento desses linfócitos. Hipernatremia e hipocalemia, como eu comentei com vocês, que é o aumento de sódio e a diminuição de potássio. E nesse caso apresentado, que foi o caso que eu acompanhei, o animal ele também apresentava anemia e diminuição de outros marcadores, como as hemácias. Então ele tinha uma anemia, eu acho que era 19% que estava o VG dele. E depois eu vou contar no final um pouquinho mais do caso dele, que foi bem, bem doido, assim. Mas tem que ficar de olho nisso também, gente. Tá? Justamente porque, por ele estar com uma diarreia sanguinolenta, problemas, né? Então, o exame de ultrassom. Se for possível, pedir aí para ver. No caso que eu acompanhei, os tutores não tinham dinheiro para pagar a ultrassom, então foi feito na faixa, tá? Foi feito na faixa, a gente só deu uma olhada, não foi feito o laudo. Então, o que a gente pode encontrar nos exames de ultrassom? A gente pode achar achados compatíveis com inflamação em porções ou total do intestino. Então, a gente vai ter uma região no intestino ali bem hiperecóica, que ele fica mais branco do que o normal. O fígado, geralmente, ele vai estar preservado, tá? Ele não vai ter nenhuma alteração de forma ou de parênquima. Os rins também, e tudo que eu não citei aqui vai estar normal, os rins também geralmente estão normais, e se eles não tiverem, é porque a gente pode estar tratando uma causa de base aí que seja outra doença que não a linfangiectasia, tá? E a gente pode ter um conteúdo bem líquido e um negócio bem movimentado ali no lumen intestinal, justamente por causa da diarreia desse animal. Então a gente vê o fluxo ali sendo bem rápido, a gente já sabe que vai vir diarreia por aí. E aqui, gente, eu trouxe uma imagem que é do intestino aí com um pouco de inflamação, que ele faz essa ondulação. Quando o intestino está inflamado no ultrassom, ele às vezes aparece como se fosse uma sanfoninha. Às vezes não acontece, tá? Mas muitas vezes que aparece muito, como esse da imagem, é um indicativo bastante grande de inflamação, tá? Então é importante fazer o exame de ultrassom justamente para a gente ver todo o contexto desse animal. Diagnóstico final. Então, como é que a gente vai cravar o diagnóstico de linfangiectasia nesse animal? A gente vai fazer histopatologia da região afetada. E como é que é o melhor modo para fazer isso? Uma endoscopia. Aí a gente vai poder visualizar como é que está esse intestino e a gente vai poder coletar um pedacinho aí para biópsia, né? Para justamente fazer a histopatologia. Então, novamente, avaliar se esse animal está apto para fazer uma anestesia. No caso aí, se ele estiver apto e não estiver comendo, você faz as duas ao mesmo tempo, faz a endoscopia e depois aí bota a sonda já. E aí,
A literatura, ela recomenda que a gente alimente esse animal com gordura na noite anterior, justamente para esses vasos linfáticos ficarem bem cheios e bem amostrosos, assim, como tá aqui na imagem, não sei se vocês conseguem ver muito bem. Jesus, cadê meu ponteiro aqui, ó? Aqui a gente vê uns pontos bem brancos aqui também, e isso são os vasos linfáticos bem engurgitados e que muito provavelmente estão vazando. Então, a gente vai conseguir ver quais os locais, se é intestino delgado, se é jejum, se é ilha, ou se está até no cólon ou no seco. E aí a gente pode ver também a extensão que tá esse problema. E aí o médico, né, o gastro, pode ir lá, fazer um pique e tirar alguns pedaços aí para fazer a biópsia aí e mais patologia aí para ver se realmente é isso, tá? Passando então para o tratamento desse animal, a nutrição, gente, é muito importante nesse caso. Muitos também dos animais que têm a linfangectasia idiopática, que é a mais comum. Então, a gente vai ter que tratar esse animal com uma alimentação com ultra baixo teor de gordura, justamente para a gente não ter um fluxo nem muita coisa passando ali pelos vasos linfáticos. Para ser um negócio bem tranquilo, justamente para não vazar mais, não dar muito mais problemas do que ele já teve, né? E nesses casos, a alimentação natural é uma alternativa muito boa, principalmente no começo, tá? Eu li alguns artigos que indicam que a alimentação natural é muito boa para os primeiros meses de adaptação desse animal e depois ele pode ser substituído por uma ração de uma das marcas que tem o low fat, enfim, vai daí do que o proprietário vai poder pagar também, né? E os medicamentos, gente, que a gente pode mandar tanto para casa quanto no internamento, mas que a gente pode usar principalmente no internamento desse animal, que a maioria acaba ficando internado, né? O tratamento principal pela literatura é com imunossupressores, é com corticoide. Então a gente pode usar prednisolona, a gente pode usar ciclosporina, azatioprina, eles individuais ou combinados. Geralmente, a maioria dos casos, você dando a prednisolona vai resolver. Por que usar corticoide, então, nesses fatores, já que tipo, a gente não está tendo nenhuma resposta inflamatória? Porque muitas vezes essas causas idiopáticas, elas vêm muito do sistema imune. Então, o sistema imune ele tem alguma alteração aleatória em algum lugar do corpo que não mostra, às vezes, nos exames, e justamente o corticoide ele vai dar uma acalmada nisso. E tem que também ir avaliando, gente, ir avaliando quanto a gente precisa da dose. Então, tipo, se eu comecei com uma dose de 1 miligrama e o animal não foi responsivo, aumento para 2. Se chegou no 2 e não foi responsivo ainda, você combina esse imunossupressor com outro imunossupressor. Então, na literatura a gente pode fazer uma combinação de ciclosporina com prednisolona, tá? Tem que ficar ligado nesses casos, porque pode diminuir muito a imunidade desse animal, tá? Então tem que ficar de olho em possível infecção bacteriana. Eu não achei nada na literatura, mas lá no estágio, conversando com o gastro, sobre esse caso que os veterinários estavam conversando, eu fiquei de butuca ouvindo, ele falou que ele já tratou uma vez o New York com 3 imunossupressores. Eu acho meio perigoso, mas daí vai da conduta de cada médico veterinário. Vim trazer aqui para vocês que é possível. Antieméticos também, se o animal tiver vômito, é interessante a gente estar fazendo um tratamento também. A mirtazapina eu trouxe aqui como uma solução boa, porque ele, além de um antiemético, ele é estimulante do apetite, então se o animal não estiver comendo, ele é uma indicação boa. O animal que eu acompanhei, ele ficou tomando a mirtazapina no internamento, e ele voltou a comer depois de alguns dias. Protetores gástricos também são bastante importantes, né? O Gravis ou o sucalfato, o Gravis é o omeprazol, né? Então também bastante importante para a gente não desenvolver uma gastrite nesse animal, uma úlcera. Polivitamínicos e probióticos são aí para reposição e para esse animal ficar melhor. O probiótico, gente, principalmente, não só nesses casos, como em qualquer diarreia, ele é muito importante, tanto para a gente quanto para os animais. Teve alguma diarreia, a flora intestinal vai estar totalmente bagunçada. Então é interessante você dar um probiótico para esse animal, justamente para a flora ficar tranquilinha, tá?
E a antibiótico terapia que eu vou citar para vocês, mas ela deve ser usada com cautela, tá? A literatura fala sobre o uso de prednisolona com o metronidazol, tá? Que geralmente a maioria dos casos ele vai ser resolvido. No caso que eu acompanhei, usada a prednisolona sozinha não surtiu efeito. Aumentou a dose, continuou não surtindo efeito. Foi feito prednisolona com metronidazol, não fez efeito. E não fez efeito para dizer para vocês de onde que a gente estava vendo isso, é que a taxa de albumina do animal, ele não aumentava. Ele estava sempre abaixo de 1. Aí foi feita uma transfusão de sangue do animal. Não adiantou também, não subiu. Melhorou a anemia? Melhorou. Diarreia parou? Parou. Aumentou a albumina? Não aumentou. E daí a última tentativa eu vou comentar no próximo slide. Então, o metronidazol ele é indicado para a literatura e eles indicam justamente porque tem uma possibilidade aí de translocação bacteriana do intestino para outros lugares, né? O metronidazol ele é usado para bactéria anaeróbica, que é a mais provável de dar alguma infecção no intestino, ali na região abdominal. Eu digo para vocês, gente, que tem que usar com cautela tudo, né? Quem viu a palestra do professor Ricardo no semestre passado, a gente não pode usar antibiótico à torta direita. Então, assim, avaliem cada caso. Às vezes esperem ver se esse animal vai ter algum sinal que ele tá com sepsia, que ele tá com infecção bacteriana, justamente para você começar a usar. Já vi muitos casos de animais que precisam usar corticoide por causa de várias doenças, ou às vezes por causa de dermatite, muitos anos, e em muitos casos não acontece de diminuir a imunidade a um ponto de você ter que passar o antibiótico, tá? Então ele pode ser usado de forma preventiva, mas não é recomendado, não avalie. E num caso de sepse, um protocolo muito bom para ver aí, que vai pegar tanto a anaeróbica, gram-positiva e gram-negativa, é a clindamicina com refluxacina, tá? É assim, ó, uma beleza. E tá lá nas diretrizes também que dá para usar. Então, tô trazendo aqui para vocês como um bônus, né? E o tratamento aí? Não adiantou nada disso, Band. Deixei lá o animal 2 semanas, igual esse animal que eu fiquei. 2 semanas lá, não adiantou nada. O que eu posso fazer? Cirurgia, né? Então você vai fazer uma interectomia. Então lá, por isso que a endoscopia vai ser importante. Você vai ver qual segmento, qual a extensão dessa lesão. Você vai retirar esse pedaço do intestino do animal. Se for possível, você retira esse pedaço, né, junto os outros dois que ficaram, e a tendência é que esse animal melhore, tá? Então, é uma possibilidade, mas também, como eu falei para vocês, tem que ser avaliado, o tutor ele tem que estar disposto a pagar pelo procedimento, que ele não é um procedimento muito barato, e também a gente pode ter casos que vão ter retorno dos mesmos sinais. E aqui, gente, eu coloquei o uso da albumina humana, porque no caso desse animal que eu acompanhei foi usado. A albumina humana, ela pode ser indicada como um coloide também para o animal, só que tem vários testes de compatibilidade e ela é cara, tá? E ela tem, tipo assim, uma chance de 50% de óbito do animal. Então, tem que usar assim, tipo assim, se eu não fizer nada, o animal vai morrer. Se eu fizer a albumina humana, ele pode morrer. Então, tem que deixar o tutor muito ciente disso e você pode usar. Nesse caso, os tutores não tinham dinheiro para pagar e foi uma das veterinárias do lado do hospital que pagou. Foi feita a albumina humana nele. Não teve efeito. Inclusive, a albumina diminuiu. Então, depois desse fato, né, o animal foi encaminhado para eutanásia, porque realmente já estava entrando na terceira semana de internamento, os tutores já não tinham mais dinheiro. Ele chegou a melhorar, assim, como é que eu vou dizer para vocês? O estado dele, ele ficou bem. Ele ganhou alguns quilinhos ali a mais, ele estava urinando normal, as fezes dele voltaram a ficar normal, mas a albumina dele continuava muito, muito, muito baixa. Então era muito provavelmente que quando ele começasse a terceira semana, a quarta, a CIT voltasse, a gente voltou de novo. E como eles não tinham aí muito
não tinham recursos para fazer essa cirurgia, foi feita a eutanásia do animal justamente para porque a gente não ia deixar ele sofrer, né? E era isso. Olha aí, ó. Verdade, tem mais esse ainda, né, gente? Então, por isso que o prognóstico dessa doença é um prognóstico reservado. Então, a gente vai depender da gravidade da doença, da resposta do animal ao tratamento, da extensão da lesão que fez a ruptura tantos desses vasos no intestino do animal. Então, vai depender de caso a caso, tem que ser muito bem avaliado, tá bom? E por isso por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção e pela presença de todo mundo. Agora eu vou ficar aberto às dúvidas. Muito obrigada pela palestra. Foi muito legal conhecer esse caso, bem diferente. Vamos ver aqui se o pessoal vai ter alguma dúvida. Se quiserem abrir o microfone para perguntar alguma coisa, também pode. Quase passei do tempo, socorro. Ô, Band. Oi. Eu tenho uma pergunta. O que fazer. você faria de diferente nesse caso? Quanto a experiência, assim? O que você mudaria? Cara, eu acho que assim, ó, no caso que eu acompanhei, eu posso dizer para vocês que eu não mudaria muita coisa, tá? Porque o diagnóstico de linfangiectasia, ele já era quase tipo assim, ó, depois de 5 dias que a gente viu que não tava fazendo nada certo, né, não tava funcionando, já era tipo quase uma certeza que ele tinha isso. Então, uma coisa que eu faria de diferente só era às vezes tentar uma terapia com imunossupressor um pouco mais forte, tá? Então eu teria feito uma prednisolona com ciclosporina ali, mas uma coisa que eu esqueci de falar, gente, inclusive, é que se você for usar o metronidazol, não pode usar ciclosporina, tá? Pelo amor de Deus, que você mata o cachorro, tá? Então, eu usei metronidazol, espera um dia, dois, depois começa os dois. Então eu acho que eu teria feito uma terapia aí com imunossupressores um pouco maiores, também pela indicação do gasto depois, também para ver se dava uma mexida ali, se o animal voltava ao normal, né? Mas eu acho que no mais era isso. O resto eu acredito que a gente conseguiu fazer o que dava, porque esses casos, gente, de casos muito graves, eles são assim. Geralmente ele vem com os tutores que eles não têm, às vezes, muito recurso, e você tem que, às vezes, ali garimpar o que tu vai fazer. Então, depois de um tempo, a gente acabou, às vezes, fazendo só dosagem de albumina no sangue, e parou de, às vezes, ver as outras coisas, porque realmente, assim, ó, foi triste. Inclusive, o diagnóstico de linfangiectasia dele veio depois que a gente conseguiu fazer uma necrópsia dele. Então a gente abriu ele bem despretensiosamente, né? Tirou um pedacinho ali de intestino delgado e de estômago e foi o hospital que pagou pela histopatologia. Depois veio realmente o laudo que era linfangiectasia, né? Então é isso, né? Então, são casos bem complicados. Então tá bom, acho que a gente não vai mais nenhuma pergunta aqui. Qualquer coisa, gente, se vocês quiserem perguntar depois. Gente, meus contatos estavam ali, eu passei muito rápido, mas qualquer coisa, se vocês quiserem mandar mensagem no Insta, no WhatsApp, tô aí, a gente conversa também sobre os estágios aí na faculdade, fora da faculdade. Ô, Lucas. Oi. Podia aproveitar então e falar um pouquinho do teu projeto de iniciação científica, né? Qual é o objetivo de vocês? Se vocês precisam de voluntário ainda, se o pessoal pode ajudar. Ainda estamos precisando de voluntários, tá? Então, a gente começou esse projeto aí como um projeto da finalização da residência da Thaís, que é uma das residentes do hospital, e a gente usa Feliway e música para ver se os animais internados eles têm uma diminuição do estresse, né? Porque a gente sabe que os gatos, principalmente, eles tendem a se estressar muito, principalmente quando eles estão fora de casa, sentindo o cheiro de outros animais, sendo manipulados muitas vezes por dia. Então é justamente para a gente ver nesse projeto justamente se a música, que é aquele Relax My Cat, que provavelmente o dono de gato conhece, e se o Feliway eles têm esse poder mesmo de dar uma acalmada e diminuir o estresse desse animal. Então a gente deixa os animais 3 dias lá com a gente no hospital. A gente então coleta sangue algumas vezes e também avalia o comportamento natural deles e o estresse
a tabela de estresse, né? Que é tudo isso pela literatura. E assim, a gente tá tendo uns resultados bem legais, assim, no projeto, mesmo com, nem eu falo, né? A gente tem nossos perrengues, porque lidar com gato não é fácil. Vocês não conseguem ver aqui, mas eu tenho uma cicatriz já no meu braço da primeira semana que eu levei um arranhão. Então, a gente tem que também fazer um manejo bem cat-friendly na medida do possível, né? Possível para a gente não perder a mão, mas aí quem tiver um gatinho aí em casa, aqui em Lages, ou que vai vir para Lages aí passar aí uma semana, entre em contato que a gente encaixa, tá? O nome da música, Gabriele, é Relax My Cat. Você pode colocar às vezes no Spotify ou no YouTube. Tem. É como se fosse uma música clássica, tá? Eu essa semana é a semana da música, mais uma semana lá, inclusive amanhã de manhã eu tenho que ir. Olha, eu não sei, eu realmente não sou um gato, porque eu com meia hora lá dentro eu me irrito, gente. Mas eles aparentemente gostam, tá? Porque eles estão bem tranquilos lá. Nossa, muito legal mesmo o projeto. Então, é isso. Muito obrigada, Brandy, de novo, por ter participado do nosso encontro. E muito obrigada a todos pela presença.